que é a oração que Abacuque faz, e está escrito assim, livro do profeta Abacuque, capítulo 3 e versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 17: porquanto que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Os irmãos que estão aqui podem sentar. Quando falamos do profeta Abacuque, quase é um pouco incomum a gente ouvir falar sobre ele. Mas quando falamos do profeta Abacuque, vemos um homem de Deus, a qual o seu nome Abacuque significa aquele que abraça. E todas as vezes que nós oramos, literalmente nós estamos abraçando aquela situação, nós estamos abraçando aquele problema, nós estamos nos comprometendo com aquilo que oramos. Então todas as vezes que nós entramos em oração, na verdade nós estamos nos comprometendo com aquilo que estamos orando. Quando você ora pela sua família, através da sua oração, você está abraçando a sua família, você está abraçando aquela causa. Quando você ora por algumas das vezes que oramos, nós estamos abraçando aquela situação. E nos dias de Abacuque, ele abraçou o compromisso que Deus avivasse ou reavivasse sua obra. Ele abraçou o compromisso que Deus fizesse novamente obras maravilhosas que ele já havia feito. E ele começa clamando, dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Porque ele clama por esses avivamentos no meio dos anos, não no começo, não no fim, mas exatamente no meio. Sabemos que todo começo nós começamos com empolgação, com ímpeto, que já é uma coisa natural. Mas no decorrer do tempo nós nos fadigamos, nós nos cansamos, nós nos decepcionamos pelo caminho, e é necessário essa renovação, porque avivar significa tornar mais vivo, tornar radiante, tornar mais produtivo. Deus quer avivar a nossa vida nessa noite, porque na nossa trajetória cristã, muitas das vezes nós desanimamos, muitas vezes nós recebemos palavras, muitas das vezes o inimigo vem com armas, ferramentas para tentar tirar a gente do nosso foco, tirar a gente da nossa comunhão com Deus. E Abacuque está orando, dizendo: Senhor, por favor, na ira, lembra da misericórdia. Porque, irmãos, de nós mesmos nós não podemos produzir absolutamente nada. Tudo que nós temos, tudo que nós somos no Senhor e por causa do Senhor. Nós não temos nada em nós mesmos, nós não temos justiça em nós mesmos. Tudo que nós temos vem do Senhor, e Abacuque entendeu isso, e por isso ele diz: Senhor, no momento da ira, lembra da misericórdia. Lembra, Senhor, que o Senhor é o Deus que é o dono da obra, o Senhor é o Deus que é o dono das vidas. E se nós estamos aqui hoje, é por causa da misericórdia de Deus. E Abacuque continua sua oração dizendo: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. Como assim, missionário? Como eu vou me alegrar diante da adversidade? Como eu vou me alegrar diante da perda? Como eu vou me alegrar diante de tamanhas calamidades que estão diante dos meus olhos? Porque Abacuque está dizendo que mesmo que tudo esteja ocorrendo o contrário como ele esperava, da sua expectativa, e ele continua dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor. Por que Abacuque está dizendo isso? Em primeiro lugar, Abacuque está dizendo isso porque ele entende que a sua alegria não depende da circunstância, a sua alegria vem do Senhor. Deus está no controle da situação. Então quero dizer para você, irmão, irmã, que independente da situação que nós estamos vivendo, passando, Deus está no controle dela. Nós não podemos nos desesperar. Dá vontade de desesperar? Sim, mas só se desespera aquele qual sua confiança não está no Senhor. Então nós precisamos, com todas as nossas forças, colocar a nossa confiança em Deus.
e entender que Deus está no controle, que Deus está cuidando de nós, porque a própria Bíblia vai dizer que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se Deus não cuidar de nós, irmão, ninguém vai cuidar. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não sarar, ninguém vai fazer isso. E ele ainda diz: olha, Jeová é a minha força. Quando nós clamamos pelo nome do Senhor, quando nós oramos, porque lembre-se que o capítulo 3 de Abacuque é uma oração. Quando nós clamamos o Senhor aviva a nossa vida. Quando nós oramos, nós recebemos força diretamente de Deus. Quando nós oramos, nós recebemos de Deus o alívio, nós recebemos o renovo, nós recebemos a paz, nós recebemos a alegria, nós recebemos a presença do Espírito Santo. Todas as vezes que nós oramos e entramos de oração, Deus sempre deposita alguma coisa dentro do nosso espírito, mesmo que o nosso natural não perceba. No sobrenatural, Deus está ministrando alguma coisa dentro de nós. O nosso problema, irmãos, é que nós nos acostumamos a viver a rotina de estar na igreja. Agora que nós estamos sem essa rotina, começamos a sentir falta. Mas uma coisa que a gente nunca pode deixar e acostumar a ficar sem é a presença do Espírito Santo, amém? A presença do Espírito Santo tem que estar constantemente sobre a nossa vida, porque a igreja somos nós. Você que está na sua casa, o Espírito Santo está com você, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo está conosco, que estamos aqui na igreja, mas o Espírito Santo, você que está na sua casa também. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença de Deus. Ela é a coisa mais importante das nossas vidas. Não podemos nos acostumar a ficar um dia sem sentir a presença de Deus. Por isso que Abacuque está dizendo: pode faltar ovelha, pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer lá no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Como estamos falando de avivamento, precisamos abordar algumas coisas. E Deus faz algumas promessas sobre o avivamento no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3, está escrito assim: diz o próprio Deus: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Quem é o sedento? Quem é a terra seca? Somos nós, amém? Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Não existe dinheiro no mundo que possa pagar a presença de Deus. Não existe nada no mundo que possa substituir ou descrever a presença de Deus. Não existe nada nesse mundo que possa suprir a presença de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, a presença de Deus é a coisa mais importante. A presença de Deus é o que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Sabe o que vai nos ajudar a passar por toda essa crise? Assim como nos dias de Abacuque teve aquela crise, somente nós buscando a presença de Deus e fazemos como Abacuque fez: Senhor, aviva a sua obra. A obra não são essas quatro paredes, não. A obra somos em nós. Deus está trabalhando em nós, e é em nós e através de nós que Deus não pode ir lá na rua pregar o evangelho. Essa parede não pode falar para alguém, dizer: olha, Jesus te ama, mas eu e você podemos, e somos nós quem Deus vai usar nessa noite. Então nós podemos fazer como Abacuque fez. Não adianta, irmão, ficar reclamando, não adianta ficar fissurado só em notícias ruins. Nós precisamos orar e dizer: Deus, aviva a sua obra. E que obra é essa? A obra de Deus somos nós. A Bíblia diz que o homem, quando digo homem e a mulher, nós somos a coroa da criação de Deus. E a promessa para essa coroa da criação é essa: eu derramarei água sobre aquele que está sedento, rios sobre aquele que se considera como uma terra seca. Nós, sem a presença de Deus, somos sedentos, somos uma terra seca, e nós necessitamos desesperadamente da presença de Deus. O salmista, no Salmo 42, ele diz: ó Senhor, como o servo clama pelas correntes das águas. Por que o salmista diz isso, irmãos? O servo, ele exala um cheiro, e ele se torna uma presa fácil para o inimigo. Mas quando o servo entra em contato com as águas, aquele cheiro é aplacado. Mesmo assim, nós fora
fora da presença de Deus, nós somos uma presa na mão do diabo, nós somos alvo para o inimigo. Mas quando nós estamos na presença de Deus, esse cheiro que é o pecado, esse cheiro que é a iniquidade, ele é aplacado de nós, e Deus guarda as nossas vidas. Então entenda nessa noite que nós precisamos ter a presença do Espírito sobre as nossas vidas. Ela é a coisa mais importante. Sem ela nós não temos nada, não somos nada. A Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus, Ele deu o melhor que tinha. E o que foi que Deus nos deu? O melhor que Ele tinha. Quem era? Seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus pega o que Ele tinha de melhor, seu Filho, e Ele dá para nós. Vem Jesus, manifestado em carne, manifestando o amor. Jesus é a manifestação maior do amor de Deus. Jesus é o próprio Emmanuel, o Deus encarnado andando sobre a terra. Ele cura o enfermo, Ele ressuscita os mortos, Ele expulsa os demônios, Ele cura pessoas, não só do corpo, não só da enfermidade, mas da alma. Ele salva, Ele liberta. Por que Ele faz isso? Porque Jesus foi o melhor que Deus deu para o povo. Mas a Bíblia diz que aquele que era seu o rejeitou, e mesmo sendo rejeitado, Deus é o Deus das oportunidades. Amém, igreja? Deus é o Deus que não desiste. O Pai deu o melhor que Ele tinha, quem? O Filho. Agora o Filho pega o melhor que Ele tem, Ele dá para nós, quem? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Então não se esqueça disso. Deus pegou o melhor que tinha e deu para nós, o Filho. O Filho pegou o melhor que Ele tinha e deu para nós, quem? O Espírito Santo. João 14, 16 está escrito assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O maior medo dos discípulos é que Jesus ia morrer, e não só ia morrer, ia ressuscitar, ia ascender, ia subir aos céus. E agora, Jesus vai morrer, vai ressuscitar, vai ascender nos céus, nós vamos ficar sozinhos. Mas Deus é tão poderoso, Deus é tão tremendo, que Deus sempre tem o melhor para nos dar. O Pai dá o Filho, e o Filho dá o Espírito Santo para nós. E aqui a palavra diz: Ele vos dará outro. A palavra outro no original grego significa espécie do mesmo poder, com a mesma linguagem. O Espírito Santo não é menor, o Espírito Santo não é mais fraco, não. O Espírito Santo é a mesma coisa que Deus, é a mesma coisa que o Filho. O Espírito Santo, mas missionário, está escrito aqui, está no texto, a palavra que aparece halos, um do mesmo tipo, da mesma espécie. Você não está sendo guardado por um anjo, não. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, mas dentro de você está a presença do próprio Deus. O próprio Deus mora dentro de você. Quando o diabo olha para você, ele não vê seu terno, sua gravata, sua roupa, não. Ele vê a presença do Espírito, o fogo do Espírito, que arde dentro de você constantemente e não pode apagar, meu irmão. Quando o diabo olha para você, ele vê essa presença maravilhosa do Espírito Santo que habita dentro de você. E o próprio Jesus diz: eu vou rogar, eu vou pedir. E quando a Bíblia diz aqui que Ele está rogando, é como se Jesus dissesse: olha, eu tenho que confiança, eu preciso de alguém que eu confio. Você não entrega aquilo que é precioso para qualquer pessoa, você só entrega aquilo que é precioso para você, em quem você confia. Jesus entregou a igreja para o Espírito Santo, e o Espírito Santo, desde o dia que Jesus ascendeu ao céu, subiu ao céu, o Espírito Santo veio e só vai subir quando a igreja subir junto com Ele, amém? Que somos nós vamos subir junto com o Espírito Santo no arrebatamento. Isso é escrito aqui, olha, para que fique convosco para sempre. Então, irmãos, às vezes o diabo coloca aquele sentimento que a gente está sozinho, que Deus não está conosco. O Espírito Santo está com você, Ele está dentro de você. Ele está testificando no teu espírito que você é filho de Deus, você é filha, você é filho, você é filha, você é filho, você é filha de Deus. E o 17 diz assim: olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo habita dentro de mim, o Espírito Santo habita dentro de você. E dentre muitas finalidades do Espírito Santo, mas a principal
é testificar com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Dentre muitas finalidades do que o Espírito Santo faz, que é a obra da regeneração, de todas as outras coisas, mas uma das principais é testificar que eu sou filho, e como filho, eu sou dele, ele é meu, eu tenho liberdade agora de entrar no Santo dos Santos, eu recebi a salvação, e não só a salvação, eu recebi agora em Deus uma nova vida, uma nova experiência com Deus, e essa experiência vai do dia que você aceita Jesus, até o dia do arrebatamento da igreja, vai continuar. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante. Tanto que a própria Bíblia diz que aquele que pecar contra o Pai vai ter perdão, aquele que blasfemar contra o Filho vai ter perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito não terá perdão. O único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é precioso. O Espírito Santo tem sentimentos. Efésios 4:30 diz: não entristeçai o Espírito Santo, no qual foi selado para o dia da sua redenção. O Espírito Santo tem sentimento. Lá em Romanos 8:26 diz que o Espírito, ele nos assiste na nossa fraqueza, ele intercede por nós. Que coisa maravilhosa. Quantas das vezes nós precisamos de uma oração, e às vezes, devido à circunstância, não tem ninguém humanamente falando para nos dar uma palavra. Deus é contigo, Deus vai te ajudar, mas até no momento que não tem ninguém para orar por nós, a Bíblia diz que o Espírito intercede, e se for necessário, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo fala a respeito de nós a Deus, amém? Sabe por que você está de pé? Porque eu estou de pé. Não é porque somos bons, não é porque somos bonitinhos, é por causa da presença do Espírito Santo. Todo dia o Espírito Santo fala a respeito de nós diante de Deus. Todo dia o Espírito Santo intercede por nós, e ele ensina para nós que nós não devemos ter aquela visão de Deus como um carrasco, mas nós devemos ver Deus como nosso Pai. Se o nosso Pai terreno sabe dar coisas boas para nós, da mesma forma o nosso Deus que está no céu tem coisas maravilhosas. O próprio Deus diz na sua palavra: ei, se vocês sendo mal sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Deus seu, o teu Pai que está no céu. Mais maravilhosa que Deus poderia dar para o homem é a presença do Espírito Santo, meu irmão. É a presença do Espírito Santo, é a coisa mais maravilhosa que nós poderíamos receber. É a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Precisamos orar, precisamos falar com Ele. Ele quer falar conosco. A Bíblia diz que, em João 4:24, que Deus é o Espírito. Então Deus vai ministrar no seu espírito. Para Deus falar com você, você tem que estar na mesma dimensão do que Ele. Não adianta falar na carne, tem que falar no Espírito. Tem que buscar no Espírito. É no Espírito que Deus vai ministrar na sua vida. É no Espírito que Deus vai colocar dentro de você aquilo que você precisa e necessita. É dentro do teu Espírito que você vai receber a direção de Deus. Por isso é importante orar, e Abacuque entendeu isso. Ele começou a abraçar no meio dos anos. No meio do ano notifica, e na ira lembra da misericórdia. Então tudo que nós precisamos e queremos que Deus faça, nós precisamos em primeiro lugar abraçar através da oração. E através da oração Deus vai começar a mover as coisas e fazer as coisas acontecerem. Eu não sei qual é a sua causa, meu irmão, você que está aqui na igreja, você que está ouvindo essa palavra na sua casa, mas o Espírito Santo vai testificar no teu coração quais as áreas que você precisa abraçar através da oração para que Deus comece a mover. Qual é a área que eu preciso abraçar através da oração para que Deus possa fazer o milagre acontecer? Qual é a área que eu preciso abraçar através da oração para que Deus possa mudar o quadro? E enquanto você começar a orar, o Espírito Santo vai começar a dirigir você, e as coisas vão começar a acontecer. Quantas pessoas hoje em dia tinham a presença do Espírito Santo? Meu irmão, você mesmo está declarando a tua derrota. O Espírito Santo habita dentro de você, ele é seu. É mentira do diabo que você não consegue. O Espírito Santo mora dentro de você. Você pode sentir a presença dele, porque o próprio Jesus disse que esse é o teu direito, ele te deu. Ninguém o vê, não o conhece, mas você o conhece, porque habita e está em você. Então nós temos o privilégio não só de ter, mas de conhecer e ter a percepção
que o Espírito Santo está morando dentro da gente. E o que acontece, missionário, quando o Espírito Santo mora dentro da gente? Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu quero profetizar do Espírito dele sobre a sua e sobre a minha vida nesse lugar, em nome de Jesus. Deus vai cumprir o tempo. Vai chegar o seu momento. Vai chegar o momento que você e o Espírito Santo vão criar uma intimidade maior. Vai chegar o momento que você e o Espírito Santo vão falar, você vai falar em mistérios, porque quando você fala em línguas, é o teu Espírito falando com o Espírito Santo. É você, o Espírito Santo na intimidade, ninguém sabe o que fala. Tudo que você está falando em mistério com Deus. E mesmo que sua mente natural não entenda, o teu Espírito está sendo edificado. Deus está ministrando dentro do teu Espírito a palavra dele. Missionário, quando eu falo em línguas eu não entendo, então não vou falar em línguas. Não, meu irmão, quando você fala em línguas, você está edificando o teu Espírito. Deus está ministrando algo dentro de você. E mesmo que você não entenda, não é para entender não, é o Espírito. Verso 2: de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Embora hoje não possamos estar fisicamente reunidos, mas espiritualmente estamos todos reunidos no nome de Jesus. E a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. O Senhor está no nosso meio, amém, igreja? O Senhor está no nosso meio, meu irmão. Você que está na sua casa aí. E a Bíblia diz que de repente, Ele gosta de fazer surpresa. Ele vem no momento que ninguém acha que Ele vem. Ele toca no momento que ninguém acha que Ele vai tocar. Ele faz no momento que ninguém acha que Ele vai fazer. Oh, meu irmão, o Espírito Santo, Ele vai fazer do jeito dele, da forma dele. Não adianta você querer bolar um script e dizer: ó, Deus vai fazer assim, o Espírito vai vir assim. Não, o Espírito vai vir do jeito dele. Você precisa só obedecer, você precisa só cumprir o que o Espírito mandou, e o Espírito vai fazer a parte dele, porque está escrito: de repente, de repente, de repente. Ah, meu irmão, o vento começou a soprar. Eu quero crer que nessa noite o vento de Deus, o vento de cura, o vento de avivamento, o vento de renovação, o vento da renovação da intimidade, o vento da aliança com Deus, o vento do arrependimento, Deus está soprando esse vento nessa noite na minha vida, na tua casa, na tua família. E se o seu pavio estava apagado, meu irmão, eu quero profetizar em nome de Jesus que hoje o Espírito quer pousar sobre você como fogo. Fogo serve para queimar, fogo serve para purificar, fogo também serve para renovar, tornar aquilo que está ruim a prata. Ele refina a prata, aquilo que está ruim ele queima e torna em algo novo. Deus vai te renovar, Deus vai fazer de você uma pessoa nova nessa noite. Deus vai colocar dentro de você a presença dele. Deixa o Espírito de Deus tocar a tua vida nessa noite e te renovar. Quantas pessoas têm vergonha de glorificar, abrir a sua boca para glorificar a Deus, irmãos? Quantas pessoas têm vergonha de tirar alguns minutos e dizer: Senhor, obrigado pela salvação. Mas quando está lá no mundo, pulava carnaval, ficava sem voz para o inimigo, mas diante da presença de Deus não tem coragem de abrir a boca para dar um glória a Deus. Meu irmão, abre a tua boca, não é para o homem não te encher nessa noite. É Ele que quer te renovar nessa noite, é Ele que quer falar com você nessa noite, e é Ele que vai tocar na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Nós não vamos mudar essa situação, irmão, de forma natural, só através do Espírito. E para receber do Espírito, tem que entrar na dimensão dele e começar a falar, falar com ele, porque ele vai falar com você. Oh, meus irmãos, o Espírito Santo é a coisa mais preciosa que existe. E eu me lembro da história do missionário Gunnar Ving e Daniel Berg, quando vieram para o Brasil,
Falaram do Espírito Santo para a irmã Celina de Albuquerque, uma senhora de 79 anos. Ela ficou com: se for verdade isso que vocês estão falando, Deus vai me responder. E ela falava que tinha dificuldade de acordar de madrugada. O missionário Gunaving Daniel Berg diz: irmã, hora de madrugada, porque você vai sentir a presença do Espírito Santo. Ela não acorda de madrugada. Irmã, você vai acordar porque o Espírito Santo vai te acordar. A história vai nos dizer que quando deu meia-noite, formou um relâmpago. O galo confundiu aquele relâmpago como se fosse de dia, começou a cantar. A irmã Celina agora despertou, falou: esse galo está maluco, o galo está cantando, está de noite ainda. E ela tenta dormir, não consegue dormir. E ela vira para a direita, não dorme, vira para a esquerda, não dorme. E aí ela lembra que tinha falado para o Daniel Berg na vinga: olha, se Deus me acordar, eu vou orar de madrugada e vou pedir para ele me falar sobre esse negócio do Espírito Santo. A história vai nos dizer que ela começa a orar. E quando ela começa a orar, o Espírito Santo envolve ela. Ela começa a falar em línguas estranhas. A sua irmã que estava dormindo na cama, na beliche de cima, Nazarete, acorda assustada, não entendia o que era aquilo, porque era mover do Espírito. As coisas que são do Espírito não tem como discernir de forma natural, só através do Espírito. Ela ficou assustada, foi correndo para chamar o pastor. E quando ela vai correndo para chamar o pastor, no meio do caminho o Espírito Santo batiza ela também. Eu quero dizer para você, meu irmão, que não importa a sua idade. A primeira irmã a receber o Espírito Santo foi uma senhora de 79 anos. Se você está vivo e se você está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo pode tomar posse de você nessa noite. O Espírito Santo pode te encher nessa noite. Basta que você convide ele para entrar dentro de você e dizer: Espírito, seja bem-vindo, faça a tua vontade, me enche. Eu quero sentir a tua presença, eu quero ser transformado, eu quero ser renovado, eu quero receber essas línguas repartidas como de fogo. Pode vir, Espírito, eu estou disponível, eu quero e responder nessa noite. Então que você guarde essa palavra no seu coração e que você possa convidar o Espírito Santo para entrar na sua vida. Ele é a coisa mais importante, irmãos. Que você perca tudo, mas que você não perca a presença do Espírito. Porque no dia que você perder a presença do Espírito, você vai perder tudo. Recamante, camasoremate. Algumas pessoas receberam dons do Espírito e por uma circunstância ou outra enterraram esses dons. Mas o Espírito está te convidando nessa noite: olha, cadê aquela ferramenta? Cadê aquele talento? Cadê aquela ferramenta que eu te dei? Cadê aquele talento? Meu irmão, deixa o Senhor te renovar. É tempo de o Senhor levantar homens e mulheres cheios do Espírito. É tempo de Deus levantar homens e mulheres na autoridade, debaixo da direção do Espírito. Deus não está preocupado com o cargo, Deus está preocupado com aqueles que obedecem a sua voz. Deus quer usar a sua vida. Você é a igreja. É você que Deus vai usar, é você que Deus vai capacitar, é você que Deus vai enviar, meu irmão, nessa noite. Então eu libero uma palavra de Deus para a sua vida. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te desperte pela madrugada para orar pela vida dos irmãos. Que o Espírito Santo gere dentro de você uma fome, uma sede de ler a palavra. Não para pregar e ser melhor do que ninguém, mas para que você seja um vaso. E no momento que Deus te der a oportunidade, você vai ter a palavra para encher a vida de alguém. Que o Espírito Santo nessa noite desperte, minha irmã, e nos desperte a buscar mais da presença de seu caminho. Que precisar de uma oração, que precisar de uma palavra, nós vamos ter de Deus para aquela pessoa. Nós vamos transmitir o que Deus tem para aquela pessoa, e aquela pessoa vai conhecer Jesus através da nossa vida. Eu profetizo nessa noite que Deus vai usar a sua vida. Eu profetizo nessa noite que Deus vai te usar. Deus vai te despertar pela madrugada. Deus vai dizer: ora. Deus vai dizer: glorifica. Deus vai dizer: ora em línguas. Ora, porque eu vou ministrar no teu espírito. Gasta, meu irmão, tempo com Deus, porque Deus vai te trazer resposta. Gasta tempo com Deus, porque Ele vai te trazer resposta. Aleluia. A Bíblia diz que todos foram cheios. Missionário, qual é o desejo de Deus para a minha vida nessa noite? O Senhor quer te encher com o Espírito Santo. De repente, você não vai esbravejar a sua miséria,
Você vai sentir quanto você é pecador, quanto você precisa, e quanto é a presença dele que te faz digno, que te faz ser o que você é. É o Espírito que faz ser a gente que é. Eu não sou missionário por meu próprio mérito, eu sou por causa da presença do Espírito. Se o Espírito sair, eu vou virar uma lata vazia, só vou fazer barulho. Mas é por causa do Espírito que está dentro de mim, é por causa da misericórdia do Senhor, é por causa da sua bondade que nós estamos aqui nessa noite. Então, meu irmão, dá o seu melhor, permite que o Espírito te enche, porque quando o Espírito nos enche, ele vai ministrando, ele vai falando o que precisa ser falado, ele vai tratando o que precisa ser tratado, ele mostra onde a gente está errando, ele mostra onde a gente está acertando, ele mostra onde a gente precisa melhorar, ele mostra onde a gente precisa acertar. E com certeza nessa noite o Espírito Santo está falando ao teu coração, meu irmão, o Espírito Santo está falando ao teu coração, minha irmã. E eu oro neste momento para que você entre em oração comigo, como quem está na direita, quem está na esquerda, se liga com o Senhor e adora o Senhor por um momento. Diz: Espírito Santo, seja bem-vindo, me desperta, me renove, fale comigo, me batize se for a tua vontade, me dê ferramentas, me dê dons. Senhor, eu estou disponível. Senhor, tu és bem-vindo. Oh, meu irmão, e o Espírito vai te encher nessa noite. Vai. Eu tenho certeza dentro do meu espírito que ele vai te encher, ele vai te direcionar, ele vai te dar a presença dele. E mesmo que a luta esteja intensa, a luta esteja ferrenha, diz a palavra de Deus no Salmo 34:19: muitas são a aflição do justo, mas o Senhor de todas a livra. A presença de Deus vai te ajudar a suportar, a presença de Deus vai te ajudar a passar, a presença de Deus vai te renovar, e você vai continuar caminhando em nome de Jesus. Senhor, esta foi a palavra que o teu Espírito gerou para o nosso coração nessa noite. Continua, Pai, trabalhando em casa. Oh, Espírito Santo, tu és bem-vindo nessa noite. Aviva a nossa vida, tira a frieza espiritual, tira a frieza, tira, Pai. Oh, Senhor, fala com aquele que precisa, Senhor, falar nessa noite. Enche aquele que precisa ser cheio. E que nessa noite, em nome de Jesus, os teus filhos possam receber tudo o que o Senhor tem para eles. Senhor, continua abençoando a tua igreja. Todos os irmãos que estão vendo pela internet, que eles sejam cheios da tua presença, que eles recebam de ti, que nós possamos manter a chama acesa, mesmo em meio a esse tempo de crise, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém.